Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Acesse o nosso canal youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E dê um like, um joinha aí nos nossos vídeos para aumentar a repercussão dos nossos programas. Ouça também os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E acesse também a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, interagir com a nossa produção. Avise os amigos, familiares, colegas, para todos conhecerem, interagirem e participarem dessa grande rede de comunicação alternativa, o programa Farofa Crítica. E o Farofa Crítica de hoje recebe Fred Ghedini. Fred Ghedini é jornalista, pesquisador sobre jornalismo e jornalistas na Universidade Federal de Santa Catarina e na USP, né? Teve doutorado na USP, inclusive. E atualmente ele preside a Associação Profissão de Jornalista, APJOR. Fred, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar inicialmente, né, você comentasse esse último relatório da Federação Nacional de Jornalistas, a FENAGE, que demonstra um aumento da violência contra jornalistas no Brasil, e mais do que isso ainda, que o principal agente dessa violência é o próprio governo federal, o próprio executivo, né, na figura do presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, Denis, de estar aqui com você e os internautas, né, que acessam o teu programa, o Farofa Crítica, que é muito conhecido, muito interessante. Esse tema que você fala é um tema muito atual, né? O relatório da FENAGE mostra um crescimento incrível da violência contra jornalistas nesse ano que passou, em 2020, né? E não podia ser diferente, né, Denis? Porque se isso já... O Brasil é um dos países que mais tem ataques a jornalistas, né? Digo, país não em situação de guerra, embora a gente possa dizer que aqui existe quase que uma guerra civil permanente, né? Contra os negros e pobres nas periferias das grandes cidades, né? O que esse relatório traz é enfim, aquilo que todos já vimos no cotidiano do ano passado, que é um aumento vertiginoso dos casos de ameaças a jornalistas, porque o próprio presidente ameaça, né? E se o presidente ameaça, ele autoriza todo tipo de atentado, enfim, tudo que pode ser feito por aqueles que não querem debater os problemas do país, que não querem se contrapor às notícias inventadas, né? A propaganda criminosa que é feita em cima de mentiras. Então, como o governo, esse atual governo, ele vive muito ligado nas redes sociais, com esse tipo de trabalho de comunicação, vamos chamar assim, uma comunicação fraudulenta, né, do ponto de vista daquilo que acontece de fato, como esse governo não tem a menor vergonha de mentir descaradamente, mudar o ponto de vista de uma semana para outra, assim, com grande desenvoltura, né? Não era outra coisa que esperaríamos, né? Não seria outra coisa. Mas sobre isso, Denis, os jornalistas têm buscado iniciativas concretas, né? Então, a gente poderia falar disso um pouco aqui também, porque
tudo bem denunciar, é necessário, né? É uma obrigação mesmo das organizações de jornalistas, dos próprios jornalistas, denunciar os atentados, mas é preciso ir além, né, Denis? Eu acho que você há de concordar com isso, né? E quais seriam as iniciativas, né, que têm sido realizadas aí pelos jornalistas para enfrentar essa situação de aumento da violência? Então, eu tenho dito, Denis, falei isso já em 2 eventos da rede brasileira de proteção, rede de proteção a jornalistas e comunicadores, já teve 2 encontros nacionais, né, dessa rede, que tem o Instituto Vladimir Herzog como centralizador das ações e tal, que a gente tem que continuar exigindo do Estado a defesa dos jornalistas, como uma defesa da própria liberdade de imprensa, de expressão, né? Mas também os jornalistas precisam se organizar para responder muito prontamente a todo ataque e responder de forma maciça, né? De forma horizontal. Então, eu tenho uma convicção que se os jornalistas fizerem isso persistentemente, continuamente, as ameaças vão diminuir. Por quê? Porque a ameaça, se ela é respondida prontamente, né, ela diminui muito o efeito dela, né? Porque o efeito da ameaça, em última instância, é a censura, né? É buscar a censura, é buscar calar a voz, né? Como é feito no judiciário, como é feito pelo executivo, como é feito, enfim, pelo crime, né? Então, essa rede está sendo montada há 3 anos, como eu falei, com o Instituto Vladimir Herzog à frente, e nós, da PJ, temos participado disso daí. E agora, nesse mês de fevereiro ou março, ela deve ser lançada publicamente aqui no Brasil. E, junto com essa rede, nós estamos articulando um movimento dos amigos e amigas do Nassif, que é contra o assédio judicial. Você sabe que tem algumas maneiras, seja por multas pesadíssimas, multas que o Nassif tem mais de 20 processos, ele pessoalmente, o Diário do Centro do Mundo tem 40, e aí você vai. E esses processos são processos que, na verdade, punições para que, eventualmente, se houvesse um crime, né, isso fosse corrigido no cotidiano daquele jornalista, daquele veículo, né? São processos para fechar, para calar a voz, para impedir que a pessoa continue exercendo o jornalismo. Multa de R$200 mil, entendeu? Enfim, para quem fatura muito menos que isso, é uma forma de você impedir, né? E agora a justiça, um juiz de primeira instância pode entrar e trancar a conta bancária de qualquer pessoa no Brasil, qualquer instituição. Então, uma vez que se faz isso, você deixa a pessoa numa situação terrível, ela não pode sequer comprar alimento, entendeu? Então, essa foi a situação que o Nassif chegou com a família dele há 2 meses, né? Então, esse jornalistas contra o assédio judicial é parte desse movimento de reação dos jornalistas que está ocorrendo, né? Surgiu lá no grupo Amigos do Nassif, Amigos e Amigas do Nassif. Depois houve 4 reuniões separadas e agora em fevereiro vai haver novamente uma reunião geral. E várias iniciativas estão sendo pensadas tanto no nível da denúncia interna quanto da denúncia fora do Brasil. Estamos pensando em seminários com o judiciário para esclarecer essa questão, porque, embora a Constituição proíba a censura, né, em suas várias formas, particularmente a censura prévia, o judiciário são operadores do direito, juízes, promotores, que fazem boa parte da censura no Brasil, entendeu?
fora a censura interna nos veículos ditados por interesses das próprias empresas que têm os veículos, né? Então, são várias formas de censura. E como enfrentar isso, Denis? Né? Só tem um jeito. Os jornalistas precisam estar mais organizados, né? Eles precisam se reunir nas suas organizações já existentes. No nosso entender da PJOR, eles precisam ter um conselho de jornalismo, um conselho profissional, e essa é a principal bandeira da PJOR nesse momento. Nós achamos que um jornalismo ético e plural no Brasil vai exigir uma luta da categoria em geral, dos jornalistas em geral, uma luta unitária, mas mais que isso, Denis, vai exigir que os jornalistas dialoguem, né, e trabalhem junto com aquela parcela da população que entende a necessidade de um jornalismo para a democracia. Então, é a partir dessa visão que nós estamos nos articulando para este ano, em 2021, levar essa discussão publicamente. Temos discutido isso com a Federação Nacional dos Jornalistas, e esse ano nós devemos levar essa discussão a público, né? Que é a retomada daquilo que ocorreu em 2004 com a proposta do Conselho Federal de Jornalismo, certo, mas numa nova versão, numa nova compreensão da questão, entendeu, Denis? Não se trata de uma questão de jornalistas exclusivamente, até porque o jornalismo hoje tem uma participação muito grande de uma franja do público, uma franja importante, aqueles que colaboram nos veículos, que colocam questões, que criticam as pautas, as matérias, né? Que enviam material, fotos, vídeos, textos, né? Que colocam isso nos comentários, nas redes sociais e tal. Então, o jornalismo deixou de ser unidirecional e passou a ser dialógico, né? Essa mudança é uma mudança fantástica e traz novas funções para o jornalista, mas principalmente a atribuição do diálogo, né? De dialogar. Você não considera, por exemplo, esses episódios que você está aí lembrando, né? É o caso do Luiz Nassif, um caso gravíssimo, né? De cerceamento, né? Da liberdade de expressão, né? O caso do Nassif. E tem vários outros casos, né? O caso lá do antigo já do Jornal Pessoal, né? Que acabou fechando, né? Do Lúcio Flávio, né? E vários outros casos aí nós temos aí, né? De esse assédio judicial está ligado a um ataque à democracia que se realiza particularmente por uma certa hipertrofia aí do Poder Judiciário, né? Que tem aí colocado uma série de... lógico, não estou pegando todos o judiciário no seu conjunto, né? Mas colocando uma série de elementos aí, né, no modo mais institucional, que vão colocando em xeque as liberdades democráticas, né? Como é que você enxerga isso? Não, então, o Brasil é um país, além de ser muito desigual, né, Denis? É um país em que o poder se distribui de forma também muito desigual, né? E você tem... o judiciário é um dos poderes mais fortes no Brasil, né? E você tem um viés no judiciário muito ligado àqueles que exercem o poder, seja econômico, seja político, nas várias instâncias, nas várias esferas do Brasil. E o que ocorre muitas vezes é que os próprios operadores do direito, os próprios integrantes, juízes, desembargadores, muitas vezes, por não aceitar a crítica, né, se colocam acima da crítica, acima de qualquer possibilidade de crivo da sociedade, como se fosse um poder religioso, sabe, que não se pudesse falar dele, não se pode publicar coisas sobre o judiciário, não se pode criticar os ganhos, não se pode... nada disso pode ser feito, porque
eles são uma coisa à parte, apartada da sociedade, né? E isso daí não é algo incompatível com uma democracia, né? Existe a separação dos poderes, mas, em tese, todos os poderes existem para servir à população, né? Agora, essa distorção de que os poderes servem aos poderosos, que já são muito bem servidos pela distribuição de renda, né? Enfim, são distorções que precisam ser enfrentadas no Brasil. Uma política real de distribuição de renda e uma política real de debate e de mudanças, né? Então, essa reforma administrativa, por exemplo, que está sendo pensada, não vai mexer nessas coisas, entendeu? Então, o Brasil é um país onde se faz muitas reformas, mas os velhos problemas continuam, né? Por quê? Porque, como nós vimos no episódio aí da eleição do presidente da Câmara e do Senado de ontem, onde um presidente da República cuja popularidade está em queda, né? que exerce o poder de uma forma absolutamente inaceitável, né? Consegue, por troca de favores e de benesses, consegue fazer o presidente da Câmara e do Senado. Então, isso, numa situação de forte desemprego, pobreza extrema, de piora das condições de vida, Covid, né? Essa barbeiragens terríveis do governo no tratamento da Covid, essas coisas todas, isso traz uma desesperança e uma revolta muito grande para a população, né? Então, se nós tivemos no ano passado um presidente da Câmara, por exemplo, que em alguns momentos se opôs ao executivo, e isso funcionou, de certa forma, como uma válvula de escape, isso foi, de agora em diante, está impedido, você entendeu? Porque os presidentes da Câmara e do Senado são simpáticos ao presidente da República, né? Então, isso faz com que o desespero, o desânimo, o desalento aumente muito, entendeu? Porque não se vê uma possibilidade. É como se você pedisse para essa turma falar, não, espera mais 2 anos, que aí pode-se, né, na eleição, quem sabe pode-se mudar essa situação. Aí não tem esse quem sabe, né? Então, você vê, é uma coisa muito difícil para a maior parte da população esse país, né? É uma coisa é uma exploração muito grande, né? É uma falta de direitos, né? Que vem desde sempre, né? O fim da escravidão no Brasil foi uma coisa absolutamente tétrica, porque substituíram os negros por imigrantes brancos e colocou-se os negros na rua e falou, te vira aí. E eles estão se virando até hoje, você entendeu? Séculos em que as pessoas estão se virando e você sai na rua e encontra essas pessoas. Como se nós estivéssemos vivendo, de certa forma, 1880, você entendeu? A situação não muda, né? A situação não muda, não melhora, percebe? Quando há uma pequena melhora, como houve em governos passados aí, no passo seguinte, a piora vem assim, há uma queda absurda, né? Como nós tivemos aí de renda, de tudo. Então, Denis, mas o jornalismo em si é uma esperança, uma possibilidade é uma possibilidade de fazer essa crítica, né? E o judiciário, para voltar ao tema lá, o judiciário precisa cumprir o seu papel, que é defender a Constituição, né? O próprio judiciário, aquele que ao fim e ao cabo existe para aplicar as leis, né?
para defender a legislação, que tem a Constituição no topo, se ele é um dos que, no caso da censura, ataca com mais repetidas vezes a própria Constituição, o que é esperado dos outros poderes, entendeu? Então, essa é uma questão que... Agora, também, no meu entender, muito desconhecimento, né? E muita falta de sintonia, muita falta, vamos dizer, de uma forma simples, Denis, os jornalistas, de certa forma, eles também permitiram que essa situação se instalasse, entendeu? Porque não houve uma luta continuada, organizada, persistente, com metas claramente definidas dos jornalistas. Não houve isso, né? Isso eu vou comentar contigo, né, realmente, né? Porque a gente passou um período, particularmente um pouco antes do golpe de 2016, né? Com jornalismo de campanha, né? Um pouco nessa linha, destruição de reputação, né? De uma certa idolatria da Operação Lava Jato, que acabou também fortalecendo essa hipertrofia do judiciário. Lava Jato, você sabe, né? A assessora de imprensa da Operação Lava Jato, em mais de uma ocasião, declarou que ela ficava admirada como as pautas da Lava Jato emplacavam todas com maior facilidade. E os colegas que cobriram isso se apresentaram, de certa forma, como heróis, entendeu? Como jornalistas de grande capacidade e tal. Então, mas isso tem a ver, no meu entender, também com o jornalismo brasileiro pós-1950, né? Que foi um jornalismo... Se você pega o grande historiador, o Sodré, né? Tem aquele livro História do Jornalismo Brasileiro. Ele vai mostrar com números como é que os grandes anunciantes dos Estados Unidos e o governo né, utilizaram e criaram os veículos desde então como uma espécie de couraça em torno de uma política centrada nos interesses de Washington, né? Então, essa orientação política, vamos dizer assim, que se implantou no Brasil, no jornalismo como um todo, né? Não era uma política de incentivar o pensamento livre e o pensamento crítico do jornalista. Não foi, não era. Isso não quer dizer que todo o jornalismo era isso, porque o jornalismo é um fenômeno muito amplo, muito diverso, né? Você tem jornalismo cultural, esportivo, você tem o jornalismo local, você tem todo tipo de jornalismo, porque o jornalismo trata de absolutamente tudo que acontece na sociedade, né? Mas os grandes temas de interesse da política geral, que também são os temas que orientam as políticas de Estado, nesses daí sempre houve uma vigilância muito forte, né, dos veículos e dos donos e das cadeias de mando dos veículos e tal. Então, isso sempre enfraqueceu muito o jornalismo brasileiro também, porque não toca diretamente na sua autonomia, né? O jornalismo tem que ser crítico, né? E não é só crítico naquilo que o Milor falava, que o jornalismo tem que ser de oposição, porque senão é armazém de secos e molhados, porque isso é uma forma bem rebaixada de ver a coisa também, no meu entender, né? Porque não se trata de ser situação ou oposição em governo, trata-se de ter uma visão crítica sobre o próprio Estado, sobre as classes, sobre os poderes, sobre como se exerce o poder. Então, né, que é o jornalismo como filho do liberalismo, ele deveria ter uma característica plural, mas no Brasil essa pluralidade na chamada grande imprensa nunca houve, tá certo?
quando houve, né, ela foi abafada, como foi o Correio da Manhã na época da ditadura, né, a Tribuna da Imprensa e todos isso que os veículos que foram fechados, né, como era na época do Getúlio, por exemplo. O Getúlio fez uma coisa bem dúbia, né, com Samuel Weiner, porque ao mesmo tempo que ele investiu num jornalista que tinha uma forte capacidade crítica e tal, porque o próprio Getúlio se indispunha contra segmentos importantes dos que mandavam no Brasil, que sempre mandaram, né? Mas, ao mesmo tempo, ele flertou com o eixo, né? Com a Alemanha, na época da Do Segunda nazismo. Guerra. Ele teve o Filinto Miller como ministro da Justiça, que era um assassino, né? um crápula. O que ele prendeu de gente, exilou, né? Então, assim, então tinha-se um jornalismo que era crítico a uma certa situação, mas que não podia criticar outras situações, tá certo? Certo. Por isso eu falo de um jornalismo híbrido ali, mas foi uns lances assim esporádicos, né? Mas nós não temos uma tradição de um jornalismo crítico, a não ser na chamada imprensa alternativa. Ora, Tá. mas a sociedade não pode viver que nem o Raul Seixas, lá numa sociedade alternativa, né? Não dá, né? A sociedade precisa viver o seu cotidiano na realidade das coisas, né? E viver o cotidiano na realidade das coisas do jeito que a grande parcela da população brasileira vive, né? Onde você tem 30%, pelo menos, que são ou miserados ou muito próximos disso, mas de qualquer jeito, sem perspectiva nenhuma nesse momento, né? Alguma perspectiva veio com as políticas de cotas, né? Em que muitos negros e pardos entraram nas universidades, né? E isso fácil do, desse público universitário no Brasil, continua mudando, com piora nesses últimos anos sensível, mas acredito que esse seja um fenômeno que não volta atrás. Mas enfim, Denis, nós Muitos jornalistas, problemas, né? nós precisamos nos unir dentro de um plano de ação, que tenha metas muito claras e que tenha o objetivo claro de buscar a liberdade. Então, Fred, nós estamos já caminhando para o final do nosso programa. Eu queria que você, nesse finalzinho, falasse rapidinho, né, o que é a PJOR, né, como é que está se organizando a PJOR, né, quem quiser se filiar à PJOR, o site, tudo isso, né, faz um merchan aí. Isso é muito importante. A PJOR, ela foi formada há 4 anos, ela é uma organização, eu falo que não é uma organização de representação dos jornalistas, ela é uma organização, tem 60 sócios, nossa meta é crescer para 100 esse ano, mas é uma organização de estudo onde se procura compreender a problemática que envolve o jornalismo, a democracia, e se busca uma intervenção conjunta com as outras organizações, essas sim, as grandes organizações de jornalistas, como a FENAGE, a ABI e as demais, né, as redes de jornalistas, a GEDUCA, a RBJA, a Rede Consciência, enfim. O jornalistas brasileiros tem mais de 20 organizações, né? Mas elas precisam se unir. Então, nossa ideia as pessoas, para participar, elas entram na nossa página, que é www.apjor, né? .org.br, e lá tem associe-se, preenche a ficha. Existe uma anuidade de R$200, que é paga, porque a gente se mantém apenas com isso, né? E não é uma entidade de representação ou de prestação de serviço para os jornalistas, ao contrário, é uma entidade
em que os jornalistas procuram entender o que está acontecendo com o jornalismo, com a democracia brasileira, para intervir nesse contexto. Então, ela é uma entidade política nesse sentido, né? Essencialmente política e de alguma forma de inteligência também, e de intervenção, tá certo? De articulação. Esse é o objetivo. Então, ela tem um corpo de associados muito qualificado e nós convidamos aí os internautas que são espectadores, ouvintes, que participam dos seus programas para conhecer a FIJOR e participar das nossas iniciativas. Nós fazemos rodas de conversa, fazemos um encontro anual, fazemos seminários, fazemos parceria com universidades para realizar as pesquisas, discussões, enfim, e preparamos todo ano também o 7 de abril, que é o Dia dos Jornalistas. Estamos pensando nisso já para o 7 de abril deste ano aqui. Então, quero convidar todos para participarem. Então, a Associação Profissão Jornalista, né, APJOR, www.apjor.org.br, e ali tem as informações da associação, você pode se filiar, prestar ficha de filiação e participar aí da associação importante aí, de estudo sobre a profissão de jornalista. Né? Eu agradeço a oportunidade que você nos deu de estar aqui e dizer, sim, você mesmo é um associado à APJOR, mais recente, né, Denis? E tem a sua contribuição importante para dar também. Muito obrigado, Fred. Obrigado. Então, agradecemos aí, agradeço a presença, né? Foi muito boa a conversa, né? A gente espera aí que 2021, né, a gente consiga ter alguma luz aí nessa situação difícil que passa o jornalismo e a democracia no Brasil, particularmente, né? Vamos ver se a gente, unido, consegue enfrentar esse rojão aí. Que estão umbilicalmente ligadas, né, Denis? Com certeza. O jornalismo e a democracia. Com certeza. Muito obrigado, Fred. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu o Fred Ghedini, da Associação Profissão de jornalista, também pesquisador sobre jornalismo, que falou sobre os dilemas do jornalismo no Brasil de hoje. Acesse o nosso canal, youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também assista aos nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E não esqueça também de acessar o nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica. E para encerrar, uma frase do grande Gabriel Garcia Marques: a ética deve acompanhar sempre o jornalismo, como o zumbido acompanha o besouro.